tarde, Brasil! Estamos começando mais um programa cheio de coisas boas, muita informação para vocês, viu? Vamos receber o biomédico Fábio Griciúna, gente, que vai falar sobre intolerância alimentar. Esse comenta muito nos dias de hoje, né? Todo mundo tem um probleminha aqui, uma ali, mas vamos esclarecer direitinho o porquê e como isso vem aumentando cada vez mais, tá? Também teremos uma super entrevista, um bate-papo com o Dr. Fábio Silva, o primeiro advogado que defendeu a mudança de sexo em menor. Isso mesmo, gente. Na culinária, hoje vai adoçar muito a nossa tarde. A belíssima Marcela Pilão vai ensinar um bolo, gente, maravilhoso, de ninho com morangos, que tá lindo, Má. Obrigada, Nani. Ninho, morango e iogurte. É o que todo mundo gosta hoje, né? Delicioso. Gente, como o ninho veio fazendo sucesso no leite em pó, né? Muito. Na minha época era só aqueles docinhos, aquelas balinhas. Mudou muito. A gente come até de papinha, né, Nani? Adoro! Vocês já ouviram falar em pile magnético? Pois é, a doutora Patrícia, tá? Gamacan vem falar pra gente contar os benefícios dessa novidade estética, gente. E é claro, é dia dele, nosso querido Edu Scafon, que hoje vai falar sobre a Capela dos Ossos. O programa tá super interessante, por isso que eu deixo o telefone liberado pra vocês, 2578-6000. Pode ficar à vontade. Se quiser ligar, fazer a pergunta, o momento é esse. Se quiser mandar uma pergunta também através do WhatsApp, 953970461. Este é o WhatsApp do programa, mas não é para telefonar, é para mandar a mensagem escrita, combinadíssimo? O programa começando e claro que eu preciso entender, Fábio, doutor Fábio, intolerância, se escuta o tempo todo, sou intolerante a isso, intolerante à lactose, a glúten, a não sei o quê. Quando eu era jovenzinha, a gente não escutava ou de repente a gente não entendia o que era isso. Então, intolerância é um termo genérico muito amplo. Na verdade, o termo correto para isso seria reações adversas aos alimentos. Sim. Se nós formos falar de intolerância, nós podemos ser intolerantes à temperatura, a pessoas, coisa, né? À religião e a alimentos também. Então, o termo intolerância foi um termo que a população acabou usando. Sim. E depois passou a criar sinônimos, né? E a primeira intolerância que se lembra é a intolerância à lactose. Tá? E, na verdade, a lactose é a única que não é uma intolerância. Ela é uma deficiência metabólica, porque para digerir a lactose, que é o açúcar que contém no leite dos ruminantes, nós precisamos de uma enzima chamada lactase. Então, essa intolerância, genericamente chamado, é uma deficiência metabólica. Nós, na Europa, chamamos tudo de intolerância aquele alimento que nos causa alguma reação adversa. Faz mal de algum jeito. Então, dividindo essas intolerâncias, você pode ter uma alergia imediata, você pode ter uma alergia tardia, você pode ter uma hipersensibilidade, você pode ter uma citotoxicidade. Então, precisamos procurar quem é o mediador desse processo todo. E espero que nesses próximos minutos eu consiga esclarecer um pouquinho disso. Esclarecer pelo menos bastante coisa, né? Tem ping-pong de perguntas para você, para a gente entender. Por exemplo, o que se fala da intolerância ao leite, como que a lactose, como que a gente consegue entender? A lactose é um açúcar que contém no leite dos ruminantes. No leite humano, nós temos um outro açúcar chamado galactose. Quando nós ingerimos leite de ruminantes, de vaca, cabra, búfala, ovelha, búfala, nós precisamos de uma enzima chamada lactase, que vai quebrar esse disacarídeo, que é esse duplo açúcar, para que a nossa célula entenda o que é isso. A nossa célula absorve um açúcar chamado glicose. Então, se eu quebro essa lactose em dois açúcares, ela vira glicose e vira galactose. Glicose, a minha célula sabe o que é. Galactose é o açúcar que tem no leite humano. E eu preciso de uma outra enzima chamada uridilgalactase, que vai transformar essa galactose em glicose de novo. Meu Deus. Tá. Só que, quanto tempo faz que você não consome leite humano? Alguns anos. Então, provavelmente, essa memória metabólica, ela pode ser apagada? Ela não pode ser apagada, mas ela está diminuída. Mas nós ingerimos leite com uma frequência e quantidade muito alta. Porque nós não vamos atrás do açúcar do leite. O homem aprendeu a trabalhar a proteína do leite. E a principal proteína do leite chama-se caseína, que é onde se faz queijo, iogurte e tem mais outras proteínas no leite. Só que nós somos o único animal, depois de adulto, que continua tomando leite e de uma espécie que não é nossa.
Então, aquela proteína que está no leite, o sistema digestório pode demorar muito para dissolver. E hoje nós ouvimos muito falar em desbiose. Sim. O que é desbiose? Quem faz a digestão de proteínas no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal, são bactérias. Nós temos 1,5 kg de bactérias, mais ou menos, dentro do intestino. Temos mais células anti-humanas do que humanas. Então, à medida que eu desequilibre essa microbiota, ou essa população de bactérias, elas vão perdendo também a capacidade de digerir algumas proteínas. Então, se eu uso essas proteínas com frequência e quantidade e estou num processo de desbiose, a absorção dessa macromolécula inflama meu intestino. E essa molécula cai na circulação. Quando ela cai na circulação, ela se transforma num imunocomplexo. Vai toda vez. Se ela não for fagocitada ou eliminada nesse processo todo, essa macromolécula vai se fixar num órgão ou no tecido. Quando ela se fixa num órgão ou tecido, ela ativa o sistema inflamatório. E nós passamos a ter sinais e sintomas. A reação é bem imediata. É bem tardia, porque olha quanto tempo entre você ingerir o leite e passar a ter esse sinal e sintoma. Mas quando começa esses sinais? Precisa ter frequência e quantidade. Normalmente, os primeiros sinais acontecem depois de 48 horas, 72 horas após ingerir então as pessoas erram muito, o alimento. Mas nós usamos isso com frequência e quantidade. Todo dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Se esse sistema digestório metabólico não tiver adaptado, vai haver formação de muitos imunocomplexos. Então, a literatura médica descreve hoje aproximadamente 150 sinais e sintomas atribuídos à intolerância alimentar. Quais são hoje as principais? Porque a gente está falando do leite, que a gente sabe que toda hora a principal dela é enxaqueca. A segunda dela são as rinites, otites, candidíase. É uma delas. Mas e se eu te falar insônia? E se eu falar irritabilidade? E se eu te falar transtorno e déficit de atenção? E mialgia? E dor articular? Tudo. Então, tá interligado? Você vê que o processo inflamatório é muito longo. Então, como é que a gente faz isso? Como é que identifica isso? Temos que identificar o agente agressor. Quem é aquela proteína que não está sendo bem digerida? Então, através dos nossos hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então, isso o clínico, o nutricionista, o médico, ele tem que observar o paciente, ele tem que conversar com o paciente. Entender. O paciente, eu costumo dizer que o paciente não mente, mas ele omite muito. Às vezes até com um pouquinho de receio, um pouco de medo, né? Então, e você chegar para uma pessoa e falar assim, que você não vai comer pão durante 90 dias, é a morte. Já entrou em surto. E tirar pão, leite e ovo, que são os 3 principais. E glúten, que é o grande vilão hoje. E esse é vilão. É o grande vilão mesmo. E esse é né? vilão mesmo. Porque a conformação estrutural do trigo mudou muito. Você vai me explicar isso já. Só um segundinho que eu vou dar um recadinho. Bom, vontade. E volto para a gente poder esclarecer. E aproveita você que está em casa, que tem dúvidas, 2578-6000, se quiser fazer uma pergunta ao vivo. Ou pode mandar perguntas para ele no 95397-0461. Segundinho só, vamos falar de delícias? Mas aqui não tem alergia, não tem rejeição. Vamos falar de Chocolate Pan, gente. Há mais de 80 anos, a Chocolate Pan oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente. Chocolate Pan, gente, tem o pão de mel mais gostoso. As famosas moedas de chocolate ao leite que eu adoro, gente. O melhor granulado, a Chocolapes, a Pop Pan. São tantas delícias, gente, que enchem a boca d'água. Mas você sabia que a Pan também tem produtos com amendoim? Pois é isso mesmo. Creme de amendoim, pasta de amendoim e paçoca coberta com chocolate. Quem resiste, gente? A pasta e o creme de amendoim pode ser consumida com pão, de colherada, em diversos tipos de receitas, como doces, como recheios de bolos, tortas, cookies, sorvete, e misturada com banana e outras frutas. Agora, você já pensou começar o dia com a energia e a força do amendoim?
Experimente essas delícias, gente. Chocolate Pan, o prazer de comer chocolate ontem, hoje e sempre. Por isso que eu convido vocês para acessar o site e conhecer todos os lançamentos, as novidades. chocolatepan.com.br. Afinal, um produto para estar 85 anos no mercado tem que ter muita tradição e muita qualidade. Porque esse aqui, ó, eu assino embaixo, fez parte da minha infância. Imagina a felicidade de quantas pessoas, né? E claro que, como sempre, a Pan Super Gentil manda de mimo para os convidados, né? As delícias. A Mapilão aí, ó. Pode. Noiva pode. Pode. Ah, presentinho para vocês. Vamos lá, doutor fisiologista, gente. O momento é esse. Se tem dúvidas, para a gente esclarecer. E a gente, no decorrer do tempo, a gente pode adquirir intolerância a algum tipo de alimento? Sim, isso depende dos nossos hábitos, vícios e costumes. Porque esse grupo de bactérias, que esses 100 trilhões de células que temos dentro do nosso intestino, ela tem que ser alimentada. Eu não sei se ela nos parasita ou nós hospedamos ela. O que acontece com isso? Então, quando nós éramos garotos, eu principalmente, os nossos pais principalmente, você vê que tinha sazonalidade de alimentos. Então, você comia morango, depois comia banana, depois comia abacate, depois vinha a época de outra fruta ou de outra verdura. Hoje não, a nossa alimentação está muito uniforme, está muito chata, está muito monótona. E a base da nossa alimentação virou trigo, leite, clara de ovo, açúcar, sal e fermento. Nós somos poucos intolerantes a proteínas animais, porque a nossa espécie é carnívora, é onívora. Nossos dentes, a nossa configuração do trato gastrodigestório diz isso. Mas nós aprendemos a comer uma série de grãos. E os grãos precisam de um outro sistema digestório. Nós precisamos mastigá-los. Bastante, a gente não mastiga triturá-los. Então, você imagina você pegar um papaya de manhã e colocar uma colher de linhaça em cima. Então, a linhaça tem uma série de propriedades, de óleos, fibras, vitaminas e minerais, mas ela está crua. Quando ela cai no meu estômago, eu tenho que acidificá-la, eu não consigo acidificá-la, ela cai quase que íntegra dentro do intestino. Chega dentro do intestino, em vez dela ser digerida, ela passa a ser fermentada. Se ela fermenta, ela dá distensão. Se dá distensão, irrita a mucosa intestinal. Se irrita a mucosa intestinal, inflama. Se inflama, aumenta a permeabilidade, macromolécula passa e olha o círculo. Meu Jesus do céu, o que a gente pode fazer então nesse momento? Então, comer comida de verdade. Não é proibido comer chocolate Pan, tem que comer chocolate Pan. Tá? E comer assim, eu não posso depender do chocolate. Sim. Então, o chocolate é um aditivo para mim. Ele vai me dar prazer. Ele tem leite. Ele tem manteiga, ele tem gordura. Então, eu vou fazer com que essas propriedades alimentem esse grupo de bactérias que eu tenho também. Mas, junto disso, eu preciso comer alimentos crus, eu preciso comer proteína. Fruta. Então, comer comida de verdade, desempacotar menos e descascar mais. Essa é uma... O erro está aí, a alimentação está muito diferente do que era de fato da nossa geração. E junto disso tem os aditivos, estabilizantes, edulcorantes e antifúngicos. Nós ingerimos por mês aproximadamente 200 gramas de substâncias químicas que vão cair no nosso organismo e a nossa célula não tem a mínima ideia do que vai fazer com isso. E aí o que acontece? Então o que ela faz? Ela recebe um determinado produto químico. Dentro do metabolismo dela, dentro do mapa metabólico, ela não consegue enfiar isso em lugar nenhum. Manda para o fígado. O fígado fala, não quero isso daí, manda para a hipófise. A hipófise não quero, manda para a tireoide. Essa célula reconhece essa substância estranha e fala assim, eu vou guardar ela. Mas nós temos uma carga genética para isso. Então, esse DNA, ou esse RNA mensageiro, ela desenha uma reação e encapsula essa substância química. E a célula vai produzir uma outra estrutura e vai guardar isso. Nisso, essa célula começa a se reproduzir também. Por quê? Ela fala, eu tenho vitalidade, eu sei fazer isso. É inteligente. E do que nós chamamos isso depois? De câncer. Então, por isso que é muito difícil você descobrir qual é a causa do câncer, porque cada um de nós vai reagir de uma maneira diferente sobre uma substância diferente, às vezes de maneiras diferentes pela mesma substância. Eu não tenho impressão digital, você também tem, todos têm.
Então, é dessa forma que nós estamos desenhados. Então, à medida que eu vou recebendo esses aditivos ou essas substâncias estranhas, eu vou gerando processos inflamatórios. E o câncer é uma doença inflamatória. E aí essas células dizem assim, olha, tem uma amiga minha lá no outro lado do organismo que eu vou mandar uma mensagem para ela. E é o que a gente chama de metástase depois. E faz... Então, esse câncer nasceu no tecido mamário, transformou para o ovário, do ovário ele foi para o pulmão, do pulmão ele foi para outro órgão, né? Então, tudo isso entrou por onde? Pela boca. Sabe quanto nós vamos comer do mamando ao caducando? Eu calculei isso até os 75 anos, que a gente está na tabela de estatística, né? O IBGE diz que a gente acaba com 75 anos. Então, dos 6 meses de idade, quando nós começamos a nos alimentar com alimentos sólidos, até os 75 anos, 25 toneladas de alimentos vão passar pela nossa boca. Ou vão passar pelo nosso trato gastrointestinal. Sabe o que representa 25 toneladas de alimentos? Uma carreta dessas de 3 eixos que a gente vê na estrada. Você imagina, isso vai passar pela boca no decorrer da vida. Com as mais diversas formas possíveis. Eu não estou fazendo terrorismo contra a alimentação, não. Você só está dando um alerta exatamente para a alimentação ser uma coisa mais balanceada. Se nós formos nos alimentar com uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem aditivos, sem nenhum outro componente, nós conseguiríamos produzir alimento para 2 bilhões de pessoas no mundo. Mas somos 7 bilhões e meio. O que fazemos com os outros 2 bilhões e meio? E outra, essa nossa microbiota ela é adaptada regionalmente. Então, aquele pessoal dos Andes que comia quinoa, eles comem quinoa há gerações, há mais de 100 mil anos, desde que eles se entendem por Homo sapiens. A quinoa é um alimento exótico para a gente, como é goji-berry, como é aloe vera, como é são outras substâncias. Então, a nossa microbiota precisa se identificar com isso também. Então, é possível que você comendo um alimento talvez muito saudável, muito rico em minerais, mas ele não está dentro do ambiente dele. Por isso que, quando iniciarmos com alguma alimentação, vamos iniciando sempre aos pouquinhos, adaptando essa situação. Não pedindo que forçando que todo mundo fala. Não, todo dia. Então, eu vou comer papaya goji-berry que eu vou viver mais. Papaya com linhaça todo dia. Porque goji-berry tem grandes oxidantes, tem grande quantidade de vitamina C. Mas todo dia essa bactéria vai chegar. Vem cá, esse negócio eu não sei o que é, né? Pô, para com esse cara aí. Né? Eu amei falar com você, Fábio, doutor Fábio. Extremamente interessante. Muito bom aprender contigo. Obrigado. Viu? Volta mais vezes. Você pode passar todos os contatos para quem queira entrar em contato contigo? Posso sim. Acho que está aparecendo no vídeo. Tem um e-mail. Tem um e-mail que é o foodtest@biosys.com.br e um telefone que é 021 975133473, que é um WhatsApp também. E nisso responderemos todas as perguntas com isso e através de alguns testes de intolerância alimentar que temos disponíveis hoje. Obrigada, viu? Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Amei, bom te ter aqui. Muito obrigado. E agora, para você que está em casa aí, gente, eu vou dar uma dica poderosa, deliciosa. Tá cansado da correria do dia a dia? A Rede Brasil de Televisão, em parceria com o Hopi Hari, gente, vai sortear mais de 2.000 ingressos, gente. É isso mesmo, para os nossos telespectadores. Olha como é fácil participar. Você está cansado da correria do seu dia a dia? É muito estudo, trabalho e trânsito. Para tudo! A Rede Brasil encontrou a solução para você. Vamos levar você ao Hopi Hari para aproveitar um dia incrível com muita diversão. Veja só como é fácil. Faça uma selfie em frente à sua televisão sintonizada em nossa programação, como esta daqui. Depois, é só enviar a foto com seu nome pelo WhatsApp 011 95342 5115. Pronto! As 100 primeiras mensagens recebidas na semana levam um convite inteiramente grátis. Viu como é fácil? Faça uma selfie, envie para nós com o seu nome pelo WhatsApp 011 95342 5115. Não esquece de pedir para os seus amigos participarem também. Aí, junta a galera e partiu Hopi Hari. Não perca tempo você também. Vem se divertir com a gente. Alô, amiga? Pega seu celular e corre para a TV.
Adorei. Você viu como é fácil? Envie aí uma selfie, né? Todo mundo gosta de uma selfie. E garanta o seu ingresso, gente. O Hopi Hari tá com cara nova, um monte de brinquedos. Então, ó, vamos fazer parte desse time também. Vamos pro Hopi Hari? E aproveita então que eu vou para um rápido intervalo comercial já. Tira uma foto aí, tira um selfie, já vai enviando. 2.000 ingressos, hein? A gente volta já já.